Coloque 5 ovos no tacho, 250 gramas de açúcar refinado, 10 ml de essência de baunilha. Leve para bater até montar. Enquanto monta, eu vou misturar em um bowl 300 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de chocolate em pó de 70%. Agora vou ligar a batedeira em velocidade máxima e deixar bater por 5 minutos até dobrar de volume. E enquanto vai batendo, vou peneirar os secos para ficarem bem misturados. Chegamos aos 5 minutos de batimento e montou bem a base do bolo. Nesse momento, adiciono 150 ml de óleo e misturo por mais ou menos 1 minuto em velocidade média. Na sequência, adiciono 150 ml de água e só misturar em velocidade mínima para homogeneizar na base. Depois de feito esse processo, retiro o tacho da batedeira e adiciono os secos aos poucos e, com o auxílio de um fouet, vou agregar os secos na base do bolo, sempre mexendo de baixo para cima e com leveza, para não perder o ar da massa. Depois que agreguei toda a mistura dos secos e deixei a massa homogeneizada, adiciono 15 gramas de fermento em pó e misturo lentamente na massa do bolo. Olhem que massa bonita, bem homogênea e cremosa. Em uma forma de 33 cm por 22 cm por 5 cm de altura, untada e com papel manteiga por baixo, vou adicionar toda a massa. Depois de tudo pronto, vou deixar essa massa descansar por 20 minutos em cima da mesa. Esse descanso é a fermentação inicial de 10% fora do forno e os 90% dentro do forno. Isso ajuda muito no desenvolvimento da massa. Vou cobrir com um plástico para não ressecar por cima a massa. Enquanto isso, já vou aquecer o meu forno a 180 graus. Depois de 20 minutos de descanso, olhem como surgiu bolinhas por cima. Isso é o fermento ativado nos 10% de descanso. Podemos assar essa massa nos fornos por mais ou menos 25 minutos, sendo 170 graus forno turbo, 180 graus forno lastro e 180 graus forno caseiro. Isso é uma base de tempo. Depois de assado, como podemos saber se o bolo está bom para retirar do forno? Se você tem dúvida com o processo de aplicar o palito no centro do bolo, é só apertar no centro do bolo. Se a massa voltar, é sinal que já está bem assado. Mas se o bolo ficar no mesmo lugar que ao apertar no centro, é sinal que ainda não chegou a hora de retirar. Olhem que eu apertando a massa parece uma esponja. Ela desce e sobe. Isso é sinal que está perfeito. Já pode retirar do forno. Após resfriar bem, eu retiro a massa do bolo da forma já frio e retiro também o papel manteiga que está por baixo do bolo. Com um aro retangular quase do mesmo tamanho, vou recortar as laterais do bolo. Isso ajuda que as tiras que vou cortar fiquem com um design mais padronizado. Divido em 3 partes iguais e, com o auxílio de uma linha de costura higienizada com álcool, já deixo ela dentro do bolo que eu cortei. Isso vai facilitar o corte da cobertura. Essa cobertura é um brigadeiro de corte que vamos preparar agora. Para fazer o brigadeiro de corte, adicionei na panela uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite UHT, 50 gramas de chocolate em pó 50%. Vou agregar nesse brigadeiro 20 gramas de amido de milho com 30 ml de água, já misturados. Isso vai dar estrutura de corte no brigadeiro. Vou levar ao fogo baixo até cozinhar em ponto de brigadeiro de colher. Assim que o brigadeiro abriu fervura, retiro 80 gramas dele para fazer uma calda para molhar o bolo. Aqui adiciono 100 ml de água quente e misturo bem. Essa calda fica com o sabor do brigadeiro.
Com o auxílio de um furador ou um garfo, faço vários furos na massa do bolo, para que a calda penetre bem na massa. Depois que furei o necessário, jogo toda a calda por cima do bolo, molhando todo o bolo. Após molhar, acaba ficando um pouco da calda por cima. Com o auxílio de uma colher, aliso todo o bolo por cima para que essa calda penetre toda no bolo. Reservo o bolo e volto a cozinhar o brigadeiro. Antes de ligar o fogo, adiciono o amido de milho com a água e misturo bem até homogeneizar no brigadeiro. Em seguida, acendo o fogo. Em fogo baixo, vou cozinhar até começar a engrossar. Esse é o ponto do brigadeiro. Antes de adicionar em cima do bolo, recorto aquelas aparas que cortei com o aro no começo. E passando uma leve camadinha do brigadeiro nos cantos, uso as aparas para deixar o bolo mais padronizado. Aplico as aparas e nivelo todo o bolo. Em seguida, adiciono o brigadeiro todo em cima do bolo, ele ainda quente. Espalho por todo o bolo uniformemente. Em seguida, jogo bastante granulado por cima, até cobrir todo o bolo. Em seguida, levo para gelar por mais ou menos 1 a 2 horas. Isso vai agilizar o brigadeiro a endurecer, ficar firme e assim podemos cortar com mais facilidade. Depois de gelado, vamos retirar do aro. Aqui vou utilizar um maçarico para que o brigadeiro dê uma leve derretida e desgrude do aro. Retiro o aro e olhem que maravilha que ficou. Agora é a hora de cortar o bolo. E isso vamos fazer puxando as linhas de costura que coloquei antes de colocar a cobertura. É só puxar as duas pontas da linha. Em seguida é só retirar as tiras e colocá-las em bandejas adequadas. Olhem como fica o brigadeiro de corte em cima do bolo. Fica marcado o corte e ele não esparrama. Isso por conta do amido que deu a estrutura. Então, vemos aqui a massa do bolo e o brigadeiro em cima. Aqui utilizo essas forminhas que tem a tampa, que deixa o bolo muito mais aciado para a venda. Essa forma é a G32 da Galvanotec. Não é propaganda, tá? Mas quem sabe eles querem patrocinar, estamos à disposição. Em cima podemos colocar etiquetas de validade, preço e com as informações necessárias do bolo, até mesmo a sua logomarca. Essas tiras de bolo devem ser colocadas em refrigeração para serem vendidas como bolo gelado. Agora olhem como ficou esse bolo de chocolate com o brigadeiro de corte. Ficou sensacional, é uma explosão de vendas esse bolo. Era um dos que eu mais vendia no tempo em que eu tinha a minha confeitaria. Podemos fazer ele com outras coberturas, como com coco, morango, ganaches saborizados e aquela de sua preferência. Aqui você pode fazer aquilo que você desejar. O importante é você aprender a receita. E se você gostou da receita, eu te convido a se inscrever no canal, ative as notificações, comente sobre o bolo. Se gostou, se vai fazer, compartilhe com os amigos e familiares. Deixe sempre o seu like, que isso ajuda muito o canal com o algoritmo do YouTube. Fiquem todos com Deus. Deus é maravilhoso sempre. Até uma próxima receita. Fui!